Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos do Periscope. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, professor Gustavo Amaral. Hoje a gente conseguiu entrar muito tarde, mas é porque o professor estava atarefado, cheio de atribuições aí. Foi o horário que o professor conseguiu, mas como é uma promessa a gravação do nosso curso, então o professor entrou esse horário, a gente fez o máximo aí para conseguir cumprir essa nossa agenda que a gente havia falado com vocês. Bacana, pessoal? É um prazer, primeiro, estar com vocês aí de todos os lugares do Brasil. O professor está olhando aqui para a tela, porque ele está olhando para a tela do computador, para abrir o dispositivo legal aqui. Nós hoje começamos a tratar acerca da Lei 9.784/99. Bacana, pessoal? A lei que regula o processo administrativo na esfera federal. Então, antes de mais nada, antes de a gente começar, deixa eu dar algumas orientações para que a gente consiga prosseguir a nossa gravação com o melhor aí desempenho possível. Primeiro, no nosso primeiro momento aqui, como o professor também vai gravar essas aulas aqui como um bônus para o curso de exercício dele, o professor não vai ficar respondendo as perguntas. Bacana, pessoal? Nós vamos falar o dispositivo, vamos explicar o dispositivo da Lei 9784 e ao final da gravação do Periscope, na hora que eu parar de gravar aqui no meu computador aqui simultaneamente, eu estou no Periscope e estou gravando aqui no meu computador. Quando o professor acabar de gravar, quando o professor falar assim, acabamos a gravação aqui no nosso computador, aí eu abro, eu possibilito que você, meu amigo que está aí no Periscope, faça sua dúvida, tire sua dúvida, para que a gente tire ela aqui em conjunto, bacana? Mas no nosso primeiro momento, os agradecimentos, os abraços, a gente deixa para depois, para o finalzinho da aula, tranquilo, pessoal? Muito bem, então na nossa aula de hoje, na nossa primeira aula do nosso curso, na Lei 9784/99, nós estamos falando sobre a lei que regula o processo administrativo na esfera federal e vamos ler aí o primeiro dispositivo da lei, o artigo 1º da Lei 9784/99, beleza, pessoal? Deixa o professor aqui só dar uma aberturazinha aqui na lei, espera aí só um pouquinho. Vamos aqui, a lei está aqui no nosso computador. Beleza, pessoal. Muito bem, olha lá, pessoal. Artigo 1º da Lei 9784/99. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas básicas sobre processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Bacana, pessoal? Então, primeiro detalhe que você tem que lembrar da Lei 9784, como está expresso já aqui no artigo 1º. A regra é que sua aplicabilidade será obrigatória para os órgãos e entidades da administração direta e indireta da União, esfera federal. Então a primeira coisa, professor, onde é que a Lei 9784 será utilizada de maneira obrigatória? Bacana até aqui. Ela irá estabelecer normas básicas sobre processo administrativo na administração direta e indireta da União, esfera federal. Bacana até aqui, meus amigos e amigas. Primeiro detalhe importante. Professor, quando ele está querendo falar aqui que é na administração direta e indireta da União, ele exclui os demais poderes? Observe que não, porque o parágrafo 1º vem falando assim, ó, parágrafo 1º da Lei 9784, do artigo 1º. Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União quando no desempenho de função administrativa. Então, pessoal, presta atenção nesse bizu aqui que é muito importante. Quando nós estamos falando da Lei 9784, a primeira regra que está lá em cima, no artigo 1º, ela estabelece normas básicas para a administração direta e indireta federal, âmbito da União. Vem o parágrafo 1º e fala assim, ó, os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União quando no desempenho de função administrativa. Então presta atenção no detalhe. Professor, primeira pergunta da minha prova. Os preceitos da lei aplicam-se exclusivamente à esfera do Poder Executivo. Errado. Eles também podem ser aplicados aos poderes legislativo e judiciário da União quando eles estiverem desempenhando função administrativa. Olha o bizu e presta atenção. Ele vai falar na sua prova. Ao julgar um processo judicial, o magistrado deve se nortear
dentre outras regras, com base na Lei 9784/99. Gabarito? Errado, meus amigos. Ao julgar um processo judicial, o magistrado está ali exercendo uma função típica do Poder Judiciário. Ao aprovar um projeto de lei, um parlamentar está exercendo uma função típica do Legislativo. Nesses casos, você não vai aplicar os preceitos da Lei 9784, porque olha como está escrito na lei. Ela será aplicável aos poderes Legislativo e Judiciário da União quando no desempenho de função administrativa, que para eles não é função típica, para eles é função atípica, pessoal. Então presta atenção na primeira coisa. Professor, então quando é que eu vou ter a aplicação da 9784 no Judiciário e no Legislativo da União? Imagina só a seguinte situação. Um servidor do Judiciário, ele foi requisitado para atuar em outro órgão. Pessoal, a requisição não é quando você tem aquele servidor que ele vai de um órgão ou de uma entidade para um outro órgão e outra entidade requisitante. Será aberto ali um processo administrativo para concessão ou não dessa requisição. Olha o detalhe, mesmo que ele seja um servidor do Judiciário, esse processo administrativo será instruído com base nas disposições da Lei 9784/99. Professor, olha aí, ó, a aplicação da 9784 na estrutura do Judiciário, que também poderia ser feito na estrutura do Legislativo. Então, primeiro detalhe importante. Esta lei é aplicável, olha a primeira regra que eu estou te falando, a todos os poderes da União, beleza, pessoal? Só que ela será aplicada de forma típica ao Poder Executivo, que é quem exerce a função administrativa de maneira típica, e pode ser aplicável ao Legislativo e ao Judiciário da União, quando eles estiverem desempenhando função atípica, que é a função administrativa. Você não vai falar que a Lei 9784 será aplicável a eles no desempenho das suas funções típicas. O Judiciário no desempenho da função jurisdicional e o Legislativo no desempenho da função legislativa. Beleza? O primeiro detalhe, pessoal. Temos mais um detalhe aqui. Professor, você disse aí que ela é aplicável na esfera federal, beleza? Eu te disse que ela é aplicável de maneira obrigatória na esfera federal, quando a gente está falando de normas básicas, beleza? Do processo administrativo. Agora, ela, então quer dizer que ela não pode ser aplicável para estados, DF e municípios? Errado. Cuidado com um detalhe importante. É possível a aplicação dos seus preceitos para estados, DF e municípios, desde que o respectivo ente recepcione a sua aplicação no seu âmbito. O que você não pode afirmar? Caiu lá na tua prova. A Lei 9784/99 é de aplicabilidade obrigatória para a União, estados, DF e municípios. Esse item está errado, porque o próprio preceito legal diz que a aplicação dela é na esfera federal, no âmbito da União. Beleza até aqui, pessoal? Agora, se ele perguntar, ela poderia subsidiariamente ser aplicada a estados, DF e municípios? Pode. Se o respectivo ente aceitar a sua aplicação, pode acontecer, como é o caso do Distrito Federal. Aqui no DF nós temos uma lei que recepciona a aplicação da Lei 9784. Bacana até aqui, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então, caiu na tua prova, aplicação obrigatória necessária para onde? Esfera federal. Agora, ela poderia ser aplicada para esses outros? Poderia. Agora, você não pode estender de ofício. Tem que ter essa previsão. Legal? E o último detalhe. Eu te disse que essa lei ela vem estabelecer normas básicas sobre processo. Aí alguém poderia te falar assim, peraí, professor, mas se já existe uma lei sobre normas específicas, deixa eu arrumar nossa câmera aqui. Ele pode perguntar assim na sua prova, professor, e se já existe uma lei tratando de normas específicas? Com o advento da Lei 9784, essa lei que tratava de normas específicas, ela foi automaticamente revogada? Me diga lá. Já existia uma lei que tratava sobre normas específicas. Veio a Lei 9784. Com o advento da Lei 9784, essa lei que trata de normas específicas foi automaticamente revogada? Não, pessoal. Porque como o próprio dispositivo legal diz, ela trata de normas básicas sobre processo administrativo. Se já existe uma lei específica, se já tem uma lei específica, a Lei 9784 será utilizada de forma supletiva, ou seja, ela irá tapar lacunas. Bacana? Me dá um exemplo, professor. Se vocês estudarem a Lei 8.112, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, vocês vão ver que do artigo 143 e seguintes,
A lei trata sobre o processo administrativo disciplinar. Bacana até aqui, meus amigos e amigas. Lá ela traz normas específicas sobre o processo administrativo disciplinar para os servidores federais. Beleza, gente? Se for aberto um processo administrativo disciplinar no âmbito federal, aquela comissão processante ela vai seguir os preceitos da Lei 8.112/90, que é a norma específica sobre isso. Agora no detalhe. A Lei 8.112, em momento nenhum, ensina como é que você faz contagem de prazo no processo. Beleza, pessoal? Ela não fala como é que se faz a contagem de prazo no processo. Professor, eu poderia utilizar a Lei 9784? Sim, veja, ela vai ser utilizada nesse caso de maneira supletiva. Ela vem para tapar aquela lacuna. Então, como não tem na lei específica, você pode se recorrer às normas básicas da Lei 9784. Aí você estudaria lá os preceitos para a contagem de prazos estabelecidos na Lei 9784/99. Bacana até aqui, meus amigos e amigas. Então, olha lá. Falamos do artigo 1º caput, falamos do parágrafo 1º aqui, nesse pequeno, curto videozinho com vocês. Beleza até aqui, pessoal? Por que a gente vai parar por aqui? Porque no nosso próximo vídeo, que você tiver acesso, na próxima aula, nós vamos falar do parágrafo 2º, porque ele define o que é órgão, ele define o que é entidade e ele define o que é autoridade. E eu quero fazer uma classificaçãozinha, uma distinção entre entidades e órgãos públicos. Bacana, pessoal? Foi um prazer estar com vocês nesse nosso primeiro encontro aqui. A legislação aqui explicada artigo por artigo pelo professor Gustavo Amaral. Até o nosso próximo encontro. Bacana, pessoal? Foi um prazer e até lá.